Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir, caminhos para a liderança. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo UFT. E no episódio de hoje falaremos sobre Não Estou Dando Conta. E você? Vem comigo, vamos caminhar. Quero já te pedir para pegar aí a sua garrafa de água, a sua caneca de café, para a gente bater esse dedo de prosa, porque a pergunta que eu acabei de fazer é extremamente sincera e genuína. Já quero te pedir também para você enviar a sua resposta para o nosso WhatsApp, se você está dando conta da sua vida aí, me conta se sim ou se não, para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003. Me conta aí se você está dando conta. Eu resolvi gravar esse podcast porque eu tenho compartilhado com algumas pessoas essa questão dessa sensação que o tempo tem passado muito mais rápido do que a gente gostaria que ele passasse. Não só o tempo durante o dia, mas também à noite. Então, já escutei de várias pessoas, né? A sensação que as pessoas têm é: eu durmo, daqui a pouco eu já estou acordando para voltar à rotina. E isso tem, de alguma forma, me trazido algumas reflexões, né, para a gente pensar, e é interessante que quando eu também falo sobre isso, algumas pessoas falam assim: nossa, Fernanda, obrigada por compartilhar isso, porque eu achava que era só comigo, eu achava que só eu que não estava dando conta. E a gente poder dividir, compartilhar essa dor, porque a gente fica com aquela sensação de incompetência, né? De, nossa, cada vez eu estou mais incompetente? Ou será que cada vez o tempo está passando mais rápido e o número de tarefas, né, das nossas atribuições não tem diminuído? Então, a gente vai falar hoje bastante sobre isso aqui. Quero compartilhar isso com você, compartilhar essa minha vulnerabilidade com todo amor e respeito a você, porque talvez você também esteja passando por isso e você ainda não compartilhou isso com ninguém e está se sentindo culpada, uma profissional muitas vezes menor do que outras, né? Quantas emoções, angústias a gente começa a trazer para o nosso campo, né? Quando a gente tem essa percepção de que a gente não está dando conta. E é isso, eu não estou dando conta, tem muito trabalho, tem muitos pequenos detalhes, né? Do início do trabalho até a entrega final. Então, eu como equipe, né? Tudo que eu faço começa por mim, geralmente é feito por mim, é entregue por mim. Então, eu tenho que fazer todo o processo aqui da minha empresa, né? Então, eu tenho que vender, eu tenho que fabricar o que eu vou entregar, o que eu combinei quando eu falo de treinamento, de palestras, de workshops, desenvolver o que eu vou fazer, né? Entregar isso, muitas vezes pessoalmente ou online, e depois mandar a nota fiscal para cobrança, né? Para o cliente pagar. Então, assim, é um processo que é do começo ao fim, que precisa de mim. Nas empresas maiores, mesmo eu vendo pessoas em que os processos são compartilhados, né? Não começa e não termina numa mesma pessoa, esse processo todo é compartilhado, desde a venda até a entrega. Mesmo assim, eu percebo essa mesma angústia, desse sentimento de, nossa, não estou dando conta de fazer tudo que eu abracei para fazer, né? Que eu disse que eu daria conta de fazer, que eu entregaria. Então, cada vez mais, a gente precisa trabalhar o planejamento diário e semanal. Então,
eu tenho criado, né, um planejamento semanal e revisitado todos os dias esse planejamento, porque o papel aceita tudo, a planilha aceita tudo, o aplicativo aceita tudo. Só que, às vezes, a gente dimensiona mal, né, o tempo, às vezes a gente não está tão bem para fazer aquela atividade num tempo determinado. Muitas vezes, para essa atividade chegar até você, depende de outras pessoas e pode ter havido algum tipo de atraso. Ou seja, eu acredito que para justificar tudo isso, cada um aqui que está ouvindo esse podcast poderia me trazer outras questões aqui, outras justificativas. Mas eu quero sair das justificativas e eu quero olhar, porque eu acho que vai fazer mais sentido para a gente. A gente acabou de sair do Setembro Amarelo, a gente sabe que quanto essa autocobrança mal dimensionada pode fazer muito mal a gente. Se eu estiver me autocobrando demais, isso pode com certeza me levar para um caminho de doenças. Então a gente precisa equilibrar, né? E começar a olhar também, se você está numa empresa, por exemplo, onde você consegue delegar atividades, né? O que pode sair de você e ir para uma outra pessoa. Enfim, dependendo da sua realidade profissional, algumas questões, né, podem ser olhadas e, de repente, realizadas de uma forma em que te dê mais um pouco de respiro. Ou que você possa pegar o teu tempo e usar em algo que você acredita que você tem mais potencial, que você goste mais de fazer. Mas eu quero trazer para cá, né, para falar um pouco também da nossa saúde mental com relação a essa cobrança que a gente tem de muitas vezes querer, né, dar o check, né, em todas as atividades, e muitas vezes a gente não consegue fazer isso naquele dia ou naqueles dias. Então, aqui eu quero muito falar, né, sobre 3 poderes. O primeiro poder é o poder da presença. Então, eu sinto isso, que cada vez mais parece que essas demandas, né, do que a gente precisa entregar, do que a gente precisa fazer, parece que isso começa a corroer a gente, né? A gente começa a se questionar. E aí esse poder da presença é o seguinte, é olhar e entender o seguinte, o que eu preciso e o que eu consigo fazer agora. O que eu dou conta de fazer agora. Porque quando eu falo que eu não estou dando conta, eu estou pensando em um contexto, às vezes, de 6 meses atrás da minha vida, né, de como está corrido, de como tem sido estressante, às vezes, determinadas situações desafiadoras, até eu diria, situações desafiadoras que fazem com que a gente, muitas vezes, entre no famoso automático e não use bem o nosso tempo. E aí a importância do poder da presença, que é parar para olhar agora e perceber o que eu estou realmente presente aqui, o que eu realmente preciso fazer, qual é o tempo que eu acredito que eu vá levar nessa atividade, eu dependo de alguém, está faltando alguma coisa. Olhar para o teu dia, né, para a tua agenda e ver o que é prioridade. Então, se acontecer alguma coisa ali que não estava sendo esperada, né, o que você deixa para fazer para outro dia e como você encaixa essa urgência no seu dia. Então, começar a olhar para isso e tratar, né, essas questões de uma forma mais leve, talvez mais engraçada, para que não fique esse peso que a gente costuma levar se cobrando exageradamente e acreditando que é nossa obrigação dar conta de tudo o tempo inteiro na nossa vida. E não funciona assim na prática. Tem um outro poder que eu quero falar aqui, que é a importância do poder da respiração. Como que é importante a gente inspirar profundamente e expirar, abrindo a boca, soltando tudo que está dentro da boca, soltando todo o ar. Isso vai ajudar a gente muito, a gente parar para perceber o que está acontecendo com a gente. Porque repara que quando a gente está nesse automático, nesse estresse, a nossa respiração tende a ser cada vez mais curta.
E quando a gente percebe a importância da percepção do nosso corpo, da nossa respiração, a gente pausa. A gente pausa porque essa ansiedade, esse estresse, se a gente continuar alimentando ele só vai fazer mal pra gente. Ele não vai trazer nada de bom se a gente não estiver percebendo o que está acontecendo no nosso corpo. Então, o poder da respiração, ela é muito importante. Então, parar e dar essa inspirada, solta o ar pela boca. Faça isso algumas vezes durante o teu dia, para você poder buscar essa vitalidade, sabe? Essa tranquilidade, sentir, peraí, eu não preciso entrar nesse automático. Eu posso pausar aqui, eu posso ir ali tomar uma água, tomar um café, ir até o banheiro, trocar uma ideia com um colega de trabalho, sabe? Sem ficar no sofrimento e nessa autocobrança. O terceiro poder que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é o poder de começar a perceber o que realmente faz sentido para você no seu dia a dia. Talvez existam tarefas que você pode olhar e falar assim, por que eu faço isso? Qual o sentido dessa tarefa que eu paro, que gasto um tempo da minha vida fazendo? Ela serve para quê? Claro que isso vai depender da sua autonomia dentro do seu trabalho, né? Tem pessoas que não têm autonomia para poder tirar e colocar atividades. Mas existem pessoas que têm. Mas, mesmo que você não tenha autonomia, eu acho importante, dependendo da atividade que você faz e que use muito o teu tempo, você perguntar, né, o que acontece depois que você entrega, por exemplo, esse relatório. Realmente alguém olha? Porque quando a gente começa a questionar, e é importante a gente entender, né, se o que a gente faz quando a gente passa uma atividade para frente, se ela realmente é vista, se ela realmente é aproveitada, para a gente entender e dar mais sentido. Falar, nossa, eu preciso continuar fazendo essa atividade aqui, porque dessa atividade sai um índice que é super importante para a empresa tomar uma determinada decisão. Então, mas para você que tem autonomia, e esse poder é para você, principalmente que tem autonomia no teu trabalho, é perguntar o que está fazendo sentido e quais são as areinhas que aparecem toda hora no teu dia que te atrapalham, sabe? Às vezes toda hora tá olhando o WhatsApp, quais são os pequenos vícios que a gente tem, né? Está entrando em rede social, toda hora tá olhando o WhatsApp, ao invés de parar e se concentrar para iniciar e terminar aquela atividade que você está fazendo. Então, a gente tende a se distrair muito porque a gente começa a se preocupar com um monte de coisa, ao invés de estar parado ali e estar com um hiperfoco naquilo que a gente precisa entregar. Eu sei, gente, que isso, na prática, não é a coisa mais fácil do mundo para fazer. Mas eu estou aqui compartilhando com vocês porque a gente precisa sair desse modo operandos que criaram para a gente, dessa automatização, sabe? De ter que fazer tudo na pressão, tudo na pressa, tudo na correria, de a gente ficar se autocobrando que a gente não dá conta, tá vendo? A gente não é competente o suficiente, a gente tem que pedir as contas e morar na roça, a gente tem que sumir porque não é sobre isso, sabe? A gente entender que a gente é competente sim, que a gente está fazendo o melhor que a gente pode fazer nas condições que a gente tem, mesmo não conseguindo muitas vezes entregar tudo no tempo hábil ou no tempo que a gente considera que é hábil, tá? Então, olhar para isso de uma maneira acolhedora, amorosa, honesta com a gente é muito importante. É muito importante. Porque não adianta a gente ficar nessa loucura e entrar muitas vezes nessa paranoia de que a gente é obrigada a dar conta de tudo. E quando entra a palavra obrigada, a palavra obrigação, entra um peso junto, sabe? E aí o trabalho que era para ser leve, divertido, né, que era para ser um lugar onde a gente realmente se sentisse muito bem, fosse feliz, passa a ser pesado, passa a ser difícil,
passa a ser, né, complexo, ter que levantar da cama e encarar que vai ter 8 horas de trabalho. Então, isso também é para a gente pensar sobre a leveza, né? Como a vida pode ser mais leve. E muitas vezes, gente, essa cobrança parte da gente, essa autocobrança parte da gente, sabe? Porque a gente é adulto, não tem mais papai e mamãe para ficar colocando a gente de castigo, ficar cobrando as coisas. Às vezes o seu líder direto é super tranquilo, mas você tem que se autocobrar, né? Você tem que se autopunir, você tem que se desesperar. Então, olhar para essas questões e ver o que você pode mudar, tá? Além desses 3 poderes que eu trouxe aqui para você refletir, quais são as outras situações que você pode mudar dentro da sua realidade. Aproveita e vem compartilhar isso com a gente no nosso WhatsApp. Talvez o que você vai compartilhar vai poder ajudar uma outra pessoa que está ouvindo ou ouviu esse podcast. Se isso está fazendo sentido para você e se alguém já te falou sobre isso, meu Deus, eu não estou dando conta. Aproveita, manda esse podcast também para essa pessoa, para a gente viralizar esse conteúdo. Em busca do autoconhecimento e evoluir. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Não Estou Dando Conta e Você, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ed.com. Podcast sobre liderança e aprender.